Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de administração financeira e orçamentária. E nesse vídeo nós trataremos a respeito dos conceitos, das definições da Lei Orçamentária Anual, LOA. Nós já trabalhamos aí com conceitos do PPA, da LDO e agora chegou a vez aí da Lei Orçamentária Anual, beleza? Então vamos dar continuidade aí ao nosso curso. Bom, galera, a Lei Orçamentária Anual você encontra no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, que diz assim: a Lei Orçamentária Anual compreenderá... deixa eu só pegar aqui o marca-texto, fica melhor para você enxergar aqui comigo. Compreenderá o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Além disso, também o orçamento de investimento das empresas em que a União, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. E, por fim, nós temos também o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então veja que interessante, a Lei de Orçamento, a Lei Orçamentária Anual, ela, dentro da sua peça orçamentária, porque vale lembrar, é uma única peça orçamentária, mas que contém 3 orçamentos, uma divisão, para ficar mais fácil, até mesmo essa parte contábil, ok? O primeiro é o orçamento fiscal. Com certeza absoluta, o mais volumoso aí, porque se referem aos poderes, Então, óbvio, está se referindo Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, a todos os órgãos que compõem esses poderes, fundos, órgãos e entidades, e aí que no caso está se referindo, inclusive, entidades da administração indireta. E aí é interessante a gente compreender o seguinte, tá? Já foi até tema de prova em concursos aí da banca CESP, que aqui você tem orçamento de investimento das empresas e orçamento fiscal das entidades da administração direta e indireta. Nesse caso aqui, o orçamento fiscal entra o orçamento das empresas, das entidades dependentes, ok? E quando trata a respeito do orçamento de investimento das empresas, em que a União, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, está se referindo às empresas, às entidades, empresas públicas, aí podemos dizer assim, não dependentes. Certo? Não dependentes. Por que isso é interessante a gente visualizar, Porque nós temos um conceito, está na Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, sobre empresa controlada pela administração ou empresa estatal, empresa estatal é aquela empresa em que a maioria do capital social pertence aí à União, se no caso for, obviamente, uma organização da União, dos estados, municípios, ou seja, da administração pública, para ficar mais genérico aí, certo? Então, quando a administração pública detém a maioria do capital social com direito a voto, de forma direta ou indireta, isso a gente entende como uma empresa estatal. Agora, nós fazemos uma diferenciação entre empresa estatal e empresa estatal dependente e empresa estatal independente. A empresa estatal dependente, o próprio nome diz, é aquela que depende de quem criou. Então, por exemplo, ela depende de transferências, de repasses, de recursos para pagamento de salário de pessoal, despesas de custeio, manutenção, tipo água, luz, telefone, e até mesmo despesas de capital. Já as empresas estatais não dependentes ou independentes, elas não dependem de recursos transferidos por quem o criou para se manter. Ela tem condições totais aí de pagar suas despesas aí de pessoal, de custeio, de manutenção do dia a dia, certo? Agora, quando a administração pública ela faz investimento, orçamento de investimento dessas empresas, aí entra nesse orçamento aqui, orçamento de investimento das empresas. Aqui está se referindo às não dependentes, porque as dependentes entram no orçamento fiscal, beleza? E temos também o orçamento da Seguridade Social.
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos aí pelo poder público. O orçamento da Seguridade Social tem a ver com o tripé dos direitos que nós temos, ligados aí à saúde, tá? A saúde, previdência social e assistência social. Saúde, previdência social e assistência social. Então, um orçamento aí como se fosse a parte, mas lembrando, tá? Uma única peça orçamentária. Um único documento orçamentário contendo essa divisão aí. Fechou? Então, tá bom. Vamos dar continuidade. Bom, além de tudo isso que eu já comentei para você, que está, deixa eu voltar para você ver, né? No artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, nós temos aqui também informações pertinentes da Lei Orçamentária Anual que constam na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, aquela mesma ideia que eu falei para você da LDO, que tem informações lá que constam na LRF, acontece aqui também para a LOA, tá? Ó, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000, no artigo 5º, vai trazer novas competências, atribuições assim para a Lei Orçamentária Anual. O projeto de Lei Orçamentária Anual, elaborado de forma compatível, né, com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar, inciso 1º, conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Aqui está se referindo às metas fiscais, ao anexo de metas fiscais que constam lá na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, veja, cuidado, tá? A LOA não tem um anexo de metas fiscais. A LOA tem um anexo de demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com os objetivos e metas que constam no anexo de metas fiscais. Toma cuidado para você não errar na prova. A banca examinadora lá, de repente, colocar lá que a LOA conterá um anexo de metas fiscais. Não, quem tem esse anexo é a LDO. E outro cuidado que você tem que ter, de repente guardar na sua mente aí anexo de metas fiscais e aparecer esse nome para você e você logo de cara marcar LDO, por exemplo. Sendo que você vai ter que tomar cuidado. Ele vai, de repente, até cita a palavra metas fiscais, mas se referindo ao demonstrativo. Porque o anexo que a LOA tem é o demonstrativo. Isso aqui, ó, da compatibilidade da programação. E não necessariamente o anexo de metas fiscais. Aqui, normalmente numa prova de concurso, você vai observar que vai ter o nome, né, metas fiscais, porque a banca não vai colocar parágrafo 1º, artigo 4º, entendeu? Já vai colocar direto o anexo de metas fiscais, mas se referindo ao demonstrativo de compatibilidade, para verificar nessa compatibilidade de programação do que consta lá no documento do anexo de metas fiscais. Isso na LOA. Também, 2, será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165, bem como das medidas de compensação a renúncias. Então, se a gente vai ter renúncia de receitas, quais são as medidas necessárias para isso? Então, conterá também no anexo, né, na LOA, essa informação, ok? Além disso, conterá reserva de contingência. Olha só, galera. Você deve se lembrar aí no vídeo anterior, em aulas anteriores, que eu falei a respeito da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a LDO contém um anexo de riscos fiscais, e esse anexo é justamente para checar, né, verificar a possibilidade de passivos contingentes. Se ocorrer esses passivos de contingentes, o que a administração pública vai fazer? Então, o passivo contingente, que é uma despesa, né, eventual, contingencial, ela vai ter que ser paga. Como ela será paga? Ela será paga por meio da reserva de contingência, que consta na LOA. Ó, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização de montante definido com base na receita corrente líquida
serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Então, a reserva de contingência serve para isso. Como se consegue, né, essa reserva de contingência? Bom, é da seguinte maneira, galera. Imagina que todo ano a administração pública está tendo arrecadação, né? A gente vai chamar aqui de receitas. No caso, receitas correntes. Só vou pensar nas receitas correntes. Só vou apagar porque se é receita tem que estar no azul, né, gente? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui de novo. Ó, então, nós temos a arrecadação durante o ano de receitas correntes, tá bom? E temos, claro, também os custos, as despesas, que aí eu vou colocar aqui de vermelho. Então, nós temos as chamadas despesas correntes. Legal? Repara aí que tem uma sobra, vamos dizer assim, né? Entre as receitas e despesas. Essa sobra aqui foi durante o ano. Então, foi sendo arrecadado, foi tendo arrecadação e também pagando as despesas. E durante o ano nós tivemos aqui essa sobra. Essa sobra aqui nós vamos chamar de superávit do orçamento corrente, tá? Superávit do orçamento corrente. Depois eu vou até explicar com mais detalhes, mas para você entender a ideia aqui, como se consegue, no caso, uma reserva de contingência, conforme está definido aqui no inciso 3º. Bom, esse superávit foi o dinheiro a mais que foi arrecadado em comparação às despesas. No próximo ano, esse superávit, que já faz parte do patrimônio, ele será chamado de reserva de contingência, tá? Pode ser utilizado aqui, ó, reserva de contingência, para cobrir aí o atendimento de passivos contingentes. Legal? Deu para entender? Depois, mais para frente, quando eu entrar na parte de receitas, eu vou tratar desse assunto de novo, beleza? Continuando, então veja que a reserva de contingência, receita corrente líquida, é o somatório de todas as receitas correntes, menos as deduções aí legais, né, impositivas aí pela lei, tá certo? Como transferências, repasses. Isso é receita corrente líquida. Então, você tem receitas de tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, patrimoniais, multas. Aí soma todas essas receitas e tira lá, diminui as deduções, né? Despesas, e aí, consequentemente, a gente passa a ter a receita corrente líquida, ok? E aí vai servir para o atendimento dos passivos contingentes. Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão constarão na Lei Orçamentária Anual. Por quê? Tem um princípio chamado princípio da universalidade, em que nenhuma despesa e também nenhuma receita pode ficar de fora da LOA, né? Nós podemos dizer assim, ó, todas as despesas fixadas, autorizadas e todas as receitas previstas precisam constar na Lei Orçamentária Anual, ok? O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. E o parágrafo 3º diz o seguinte: a atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em lei específica. Então, também precisa ter essa atualização aí monetária, deve constar na Lei Orçamentária Anual. Continuando, o parágrafo 4º diz assim, ó, é vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. Eu costumo brincar o seguinte, né? Que na lei de orçamento não pode ter crédito, usar aquele cartão de crédito American Express ilimitado, tá? Aqui a gente entende o seguinte, por maior que seja o crédito, ele tem um limite, tem um teto em que o gestor ali pode utilizar. Então vamos imaginar assim, ó, você tem disponível uma dotação, uma verba, um crédito de R$100 mil para pagamento de compra de novos materiais de consumo, papel sulfite, toner, canetas, entre outras coisas,
né? Vamos imaginar essa situação. Então, você tem 100 mil reais aí disponível. Não pode ultrapassar disso. Esse é o seu limite. E finalidade imprecisa seria algo muito genérico, né? A ideia, na verdade, é que seja especificado aí para que área, para que produto, para que bem, para que serviço vai ser utilizado aquele crédito, aquela dotação. Beleza? Parágrafo 5º. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto, que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 67 da Constituição Federal. Isso aqui é um repeteco que tem na própria Constituição Federal. Eu já tratei com você anteriormente, quando eu comentei que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA. E o parágrafo 5º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais ou menos diz isso, né? Ele fala, a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no PPA. Ou seja, se for fazer uma obra que não constava no PPA e também não constava na LOA, e essa obra, esse investimento ultrapassa um exercício financeiro, vai ter que alterar as duas leis. Vai ter que alterar o PPA e alterar também a lei orçamentária anual. Fechou? Legal, continuando. Parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e também a investimentos. Então, também as despesas aí ligadas ao Banco Central, tal, vão também constar, né, na lei orçamentária anual. Vale lembrar que o Banco Central é uma autarquia, né? Então, logo entra naquele orçamento fiscal que eu comentei anteriormente, já que uma autarquia é uma entidade da administração pública, no caso do Banco Central, uma entidade da administração pública federal, obviamente, e é uma autarquia, uma pessoa jurídica, inclusive de direito público. Beleza? Continuando. Artigo 165, parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Então, a cada bimestre, nós temos um relatório resumido da execução orçamentária. Então, veja bem. Imagina, nós estamos aqui no mês de janeiro, fevereiro. Não que eu esteja no mês de janeiro e fevereiro, tá? Só um exemplo. Janeiro e fevereiro. Então, o governo tem até 30 dias aqui, após o encerramento desse bimestre, para fazer o quê? Até 30 dias, né? Para publicar o relatório resumido de execução orçamentária. Dessa maneira, dessa forma, o governo consegue observar se as receitas que foram previstas lá na elaboração da LOA se está batendo com as receitas arrecadadas. É simples, né? Se for menor, você tem que diminuir o gasto. Se for maior, dá para autorizar coisas que não foram autorizadas no momento lá do projeto, da elaboração da lei orçamentária anual, por falta de dinheiro, né? Tanto a economia pode melhorar, que é o que a gente espera, né? Obviamente, chega de crise, e pode piorar. Então, na verdade, o governo vai tratar dessa situação. Artigo 165, parágrafo 6º. Ele diz assim, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Chamamos isso aqui de renúncia de receita. Então, a lei orçamentária anual precisa ter um demonstrativo do efeito.
Ou seja, o governo deixou de receber uma receita por renúncia, anistia, isenção, alguma coisa assim. Ele tem que mostrar qual vai ser o efeito daquilo, né? Que aquela falta de receita vai impactar, né? No caso aí, as contas públicas. Então, importante ter esse demonstrativo de efeito. Continuando, o artigo 65, parágrafo 7º da Constituição Federal, vale lembrar, né, que eu estava comentando aí no final de artigo 165, tá? É tudo da Constituição Federal. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, 1 e 2, parágrafo 5º, inciso 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Gente, aqui, olha só, ó, 1 e 2 está se referindo ao orçamento. Ao orçamento. Opa, ficou horrível. Tudo ao vivo e a cores, é assim mesmo. Deixa eu só apagar isso aqui, né? Vamos lá. De novo. Ó, ele está se referindo ao orçamento, ok? Fiscal e o orçamento de investimento das empresas estatais. Isso significa, já teve muita prova de concurso que abordou dizendo que o orçamento da Seguridade Social tem como função reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. É errado. Os orçamentos que têm isso como função é o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas estatais. Beleza? Bom, dando continuidade, eu vou tratar aqui de um princípio que, na verdade, posteriormente vou falar dele novamente, mas é porque ele tem a ver com a lei de orçamento logo de cara e é importante para a gente aqui visualizar, tá? A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho. A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho, a previsão da receita e a fixação da despesa. Não se incluindo, olha só, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Artigo 65, parágrafo 8º. Bom, o que esse dispositivo constitucional está repassando de informação para a gente? Ele está dizendo o seguinte, tá? Que na lei de orçamento, a lei orçamentária, nós só temos matéria orçamentária. Ó, só dispositivo, só matéria orçamentária. Ou seja, só aquilo que tem a ver com o quê? Com receitas e despesas. Só matéria orçamentária, certo? E isso é essa informação aqui é uma das repaginadas que a Constituição Federal fez na Lei Orçamentária Anual. Por que eu estou dizendo isso? Porque você deve se lembrar das primeiras aulas que nós tratamos a respeito da administração financeira orçamentária, que eu comentei que a gente tem uma lei, que é a Lei 4.320/64, que trata sobre orçamento, e a Constituição Federal criou aí, trouxe conceitos ligados ao PPA e também à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LOA já existia, só que ela foi repaginada. E esse é um dos dispositivos que repaginou a Lei Orçamentária Anual, certo? De só ter matéria orçamentária. Por que isso, gente? Porque a Lei Orçamentária Anual é uma lei temporária, é uma lei que você precisa votar todo ano. Todo ano nós temos uma Lei Orçamentária Anual. Infelizmente, os nossos representantes, eles se aproveitavam dessa brecha da lei, que precisa ser votada, não tem jeito, até o dia 22 de dezembro tem que ser devolvida ao Poder Executivo para que o Poder Executivo possa sancionar a lei. O que acontecia? Eles colocavam enxertos na lei que nada tinha a ver com orçamento. E, consequentemente, a partir do momento que aquela informação está lá na Lei Orçamentária Anual, né, na lei como dispositivo, a partir do momento que é sancionada, aquilo vira lei, fica sendo válido. Imagina, por exemplo, você mora aí na rua X, certo? E aí, né, o legislador quer mudar o nome para rua Y. Ele coloca isso na Lei Orçamentária Anual. Mas o que isso tem a ver com a Lei Orçamentária Anual? É isso aí, nada. Tem nada a ver.
tinha que ser uma lei, uma instrução normativa especificando isso, essa mudança. E não dentro da lei orçamentária anual, que foge. É um dispositivo estranho isso aqui. E aí o legislador consertou essa ideia a partir desse artigo 65, parágrafo 8º. Só matéria orçamentária. Porém, não se proibiu, que aqui o legislador entende como algo diferente, né? A autorização, tá vendo? Não se proibiu, para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. Ou seja, na lei orçamentária pode ter já uma autorização prévia para abertura de créditos suplementares e uma autorização prévia também para operações de crédito, ok? Mas isso aqui também, gente, eu vou tratar numa outra oportunidade, para não misturar muito as informações. Mas só para você compreender, a gente tem um crédito chamado crédito adicional. Esse crédito adicional, ele, na verdade, a gente tem 3 espécies, que é o crédito suplementar, que serve como reforço, tá? Reforço. Temos o crédito especial, que é uma nova dotação, e temos também o crédito extraordinário, para casos imprevistos, urgentes, tipo calamidade pública, comoção intestina, guerra. Aí você abre, o chefe do Poder Executivo abre um crédito extraordinário. Mas ele não está se referindo aos especiais e também nem aos extraordinários. Ele está se referindo que pode ter uma autorização na lei de orçamento para crédito suplementar e também uma autorização para operações de crédito. Toma cuidado com isso para você não errar na prova. Por quê? Normalmente a banca troca crédito suplementar por crédito adicional, crédito suplementar por crédito especial, crédito suplementar por crédito extraordinário. Então é isso que você tem que estar ligado, ok? Bom, dando continuidade, o artigo 167 da lei da Constituição Federal traz a seguinte informação: são vedados início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, gente, assim, é fato, tudo tem que estar na lei de orçamento. Ah, mas o projeto é para um ano só. O projeto vai estar dentro do exercício financeiro, mas ele não estava, a despesa, perdão, vai estar dentro do exercício financeiro, mas não constava lá no projeto. Vai ter que incluir no projeto. Vai ter que incluir na lei orçamentária anual, sem sombra de dúvidas, ok? Também são vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Aqui é negócio, né? O crédito não é ilimitado, ao contrário, o crédito é limitado. Você pode gastar, o órgão público pode gastar até aquele valor, até aquele teto. E 3, realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Então, você não pode, são vedados, a realização de operações de crédito que excedam o montante de despesas de capital. Então, tem que estar, você vai fazer uma operação de crédito, tem que estar dentro do montante da despesa de capital. Ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Tá? Então, veja, ó, precisa de um crédito? Legal. Tem que ter finalidade precisa, esse crédito pode ser especial ou suplementar, e tem que estar aprovado pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Aí você deve estar se perguntando, mas o crédito extraordinário não entra aqui, prof? Não. Por quê? Porque o crédito extraordinário não precisa dessa autorização, haja vista que o crédito extraordinário ele é para casos urgentes, imprevistos, calamidade pública, comoção intestina ou guerra. Então não dá para ficar esperando o Poder Legislativo, né, simplesmente aprovar. Então o chefe do Poder Executivo abre o crédito por meio de decreto, se for estadual, municipal, e por meio de medida provisória, se for federal. Beleza? Bom, pessoal, então bora resolver questões de provas anteriores para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova, tá bom? Olha só, essa questão, na verdade, é uma questão da banca ESAF,
Era uma questão de múltipla escolha, tá? Só que eu adaptei. Por quê? Porque os outros itens, né, as outras alternativas, não tinha nada a ver com o tema que está sendo abordado agora. E aí atrapalhar aqui o nosso conceito, a memorização, a fixação. Porque eu sempre gosto de resolver questões ao final, né, da parte teórica, justamente para você já fixar, já memorizar. E claro, né, já comentei para você em aulas anteriores, que você tem disponível aí também aulas somente de questões comentadas, né? Bom, essa questão diz o seguinte: a lei de diretrizes, olha só, diretrizes orçamentárias, deixa eu pegar um marca-texto que é melhor, ó, bem melhor. A lei de diretrizes orçamentárias compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. E aí, está certo ou errado? Bom, essa questão está errada. Por quê? Porque, na verdade, gente, não é a lei de diretrizes orçamentárias que compreende esses orçamentos. Você já sabe, né? Não é a lei de diretrizes, logo é a LOA, é a Lei Orçamentária Anual. É assim que pode acontecer na sua prova exatamente, né? A banca trocar, inverter os conceitos de PPA, LDO e LOA. E aí você fica bem esperto para a banca não pegar você de surpresa aí, beleza? Vamos dar continuidade, que eu tenho mais uma questão aqui para tratar com você. Essa questão também adaptada, ela diz assim, ó, caiu no concurso da CVM para analista de planejamento e execução financeira. O Poder Executivo deve publicar em até 30 dias após o encerramento de cada trimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Certo ou errado? Bom, esse item está errado. Por quê? Porque o Poder Executivo ele deve sim publicar até 30 dias um relatório resumido da execução orçamentária. O problema é que não é após o encerramento de cada trimestre, e sim após o encerramento de cada bimestre. Beleza? Por isso, errado aí o item que eu acabei de mencionar. Vamos caminhar, tem mais um item aqui. Diz assim: o orçamento fiscal e de investimento das estatais possuem, entre outras, a função de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. E aí, certo ou errado? Maravilha, né, galera? Questão correta. Realmente, o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das estatais, entre outras funções, obviamente, é reduzir desigualdades interregionais. Lembrando que o orçamento da Seguridade Social não visa isso. O orçamento da Seguridade Social já tem as suas próprias preocupações, que não é pouco, né? Tanto que a gente tem discussão a respeito do assunto atualmente, né? Previdência Social, assistência social e saúde. Lembra aí? Reforma da Previdência, logo muito tem a ver com isso. Beleza? Caminhando, mais um item aqui para você. Tratar sobre política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, entre outras, é atribuição que deve constar na Lei Orçamentária Anual, certo ou errado? Bom, o item está errado. Por quê? Porque é atribuição não da LOA, e sim da LDO. Você lembra disso, né? Que a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreende metas e prioridades para a administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política das agências de fomento. Então, por isso que a questão está errada, que ela cita aqui a LOA, quando na verdade deveria ser a LDO, Lei de Diretrizes. Continuando, agora uma questão de múltipla escolha. A questão diz assim: de acordo com a Constituição Federal, a lei orçamentária compreende o orçamento fiscal, o investimento e a seguridade social. O orçamento de investimento refere-se, alternativa A, às empresas em que a União, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Pronto, resolvemos o nosso problema. Logo de cara o gabarito da questão, alternativa A. Você está pausando o vídeo aí, né, para resolver as questões antes de escutar meu comentário. Espero que sim, faça isso que vale a pena. Bom,
Na alternativa B fala de órgãos. Órgão seria aí ligado a orçamento fiscal e não o orçamento de investimento. Aqui, ó, orçamento de investimento, melhor dizendo. O orçamento de investimento refere-se. De novo, a alternativa C fala sobre órgãos, aí no caso seria orçamento fiscal. D, empresas, fundos e fundações que a União diretamente detém a maioria do capital social. Ó, gente, fundos e fundações, está errado isso aqui. E a alternativa E, empresas e autarquias, mesmo sem a detenção da maioria do capital social. Autarquias não tem nada a ver e empresas tem que ter isso aqui, a maioria do capital social com direito a voto. Beleza? Por isso ficamos com a alternativa A nessa questão. Mais uma questão aí da banca FGV, que diz assim: acerca dos instrumentos de orçamento público no Brasil, leia o fragmento a seguir. Com vigência de 4 anos, o tem como função estabelecer diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Gente, aqui está se referindo ao quê? Lembra? Tudo que se referir ao DOM, diretrizes, objetivos e metas, se refere logo ao PPA. Certo? Por sua vez, cabe, anualmente, enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. Opa! Quem informa sobre prioridades para o exercício seguinte e enuncia também políticas públicas, que tem a ver com aquilo de estabelecer políticas das agências de fomento. É isso aí. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, por fim, tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. Está se referindo à LOA, Lei Orçamentária Anual. Portanto, ficamos aqui com o gabarito alternativa C. Por quê? Porque a questão diz assim, ó, assinale a alternativa cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Logo, PPA, LDO e LOA nessa sequência. Bom, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Continue firme e forte aí nos seus estudos. Valeu, grande abraço. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, o Gabaritando o FRB para assistente em administração. E se você gostou do conteúdo, né? Acredito que sim, que chegou até esse momento aqui desse vídeo, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. É um curso completo, em que você vai ter todas as matérias aí, o conteúdo necessário para a sua aprovação. Aliás, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês quais são as vantagens do nosso curso online preparatório, tá bom? Bom, em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato. Isso significa dizer que você receberá aí no seu e-mail os dados de acesso e vai navegar com a gente imediatamente, tá bom? Você recebe um e-mail com os dados login e senha. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o curso fica válido para você durante 1 ano. Também terá teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores no decorrer aí das aulas. Material em PDF. Material em PDF das aulas. Então, nós pegamos os slides dos professores e transformamos em PDF para ficar como material de apoio, tá? Além disso, vai receber um bônus, que é um caderno de questões. São questões gabaritadas, milhares de questões para você treinar. E olha só, gente, tudo isso por apenas, olha só o valor, de R$ 497 por apenas R$ 247, ou 12 vezes de R$ 24,65. É uma promoção super especial de lançamento. Eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Então, se você está me assistindo, gostou da aula, já tem uma ideia, uma noção, mas sabe que você precisa de muito mais para ser aprovado no concurso, faz o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá vai encontrar tudo o que você precisa. Tudo bem? Aí vai ter um botãozinho lá vermelho no meio, comprar, você vai clicar, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso, que você vai clicar agora,
tem um chat online. É só você chamar um dos nossos consultores, o pessoal vai te atender, vai sanar suas dúvidas e você inicia os seus estudos aqui com a gente. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Beleza? Maravilha? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Já clica aí no link, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos. Grande abraço e até mais!